Axé a todos. Primeiramente, sempre enfatizar que não sou dono da verdade absoluta e respeito todas as opiniões. Primeiramente, queria fazer um comparativo. Tudo que, no caso, na vida material, que um pai e uma mãe faz de correto, influencia na vida do seu filho ou da sua filha. Então, também, espiritualmente, é a mesma coisa. Nós podemos ter uma herança que seja boa para nós, como também podemos ter uma herança que não seja boa. Espiritualmente, é a mesma coisa. Posso dar outro exemplo. Se, por exemplo, um pai e uma mãe deixam bens como casa, apartamento, aqueles filhos, consequentemente, vão herdar esses bens. Mas, se os pais, muitas das vezes, não têm possibilidade de deixar, ou se são pessoas que são desregradas na sua conduta, e deixam muitas dívidas, aqueles filhos, consequentemente, terão mais dificuldades também. Então, vamos abordar um pouco com relação à ancestralidade, com relação ao orixá. Tá? Muitas das vezes, as pessoas podem herdar, sim, um orixá, uma iabá, que necessariamente não precisa nem ser de um pai ou de uma mãe. Podem ser de um avô, pode ser de uma avó, e aqueles orixás passam para a coroa daquela pessoa. Mas necessariamente não precisam ser os orixás de frente. Tem que tentar se saber, no jogo de búzios, se esses orixás, eles vêm no ori, se eles estão, no caso, no juntó, ou se eles estão no adjuntó. Uma outra questão também, tá, é o Egum e o Egungun. O Egum são aqueles espíritos que não têm ligação de laço sanguíneo, tá? E muitas das vezes também não têm uma elevação espiritual, estão presos a certos vícios carnais, como bebidas, fumos, drogas, sexo. Já o Egungun, muitas das pessoas dizem, por exemplo, que são espíritos de pessoas importantes, de pessoas que tinham abastadas quando estavam vivos. Bom, não vou entrar nesse mérito, nem discordar e nem concordar, mas não é somente isso. O Egungun, ele tem laço sanguíneo. Então, muitas das vezes, se esse Egungun ficar preso à pessoa por questões de dívidas, questões pendentes, isso dá muito trabalho. O aborto, em certos casos, ele se faz necessário porque tem que ter muita sensibilidade com a mulher, por exemplo, quando ela vem a ser vítima de estupro. Então, logicamente, que tem que se ter um hospital com uma infraestrutura boa, tem que se ter profissionais da área de saúde, uma equipe multidisciplinar para poder dar a assistência a uma pessoa que passa, logicamente, por uma experiência que é extremamente traumatizante. Por outro lado, também, infelizmente, tem pessoas que têm uma vida muito desregrada, seja através de vícios como álcool, como drogas, como fumo. Tem pessoas que têm vícios em sexo. Inclusive, vejam o vídeo aqui no canal sobre a questão de sexo e amor. E essas pessoas, muitas das vezes, devido a essa forma desenfreada, eu já tive a oportunidade de ter aqui, através dessas pessoas procurarem auxílio para tentarem ver o que está acontecendo na vida delas no jogo de búzios. E quando se chega, eu detecto no jogo que muitas delas, por exemplo, já fizeram 3, 4 abortos. E
o que me espanta é que outros barracões que já haviam passado essas pessoas não comentam absolutamente nada. Quando você tem um aborto e esse aborto não existe uma justificativa perante, no caso, a luz, né? Esse Egungun, ele foi ceifado, tirou-se a oportunidade dele estar em vida, de tudo aquilo que havia sido planejado por esse Egungun, dele cumprir. Então, imagine como, por exemplo, você ser uma mãe e, de repente, você extirpar essa possibilidade desse filho vir à vida. E achar que isso é algo extremamente natural. Bom, esse Egungun, para onde ele será direcionado? Para as trevas, consequentemente. E esse sentimento que esse Egungun vai nutrir em função de onde está, isso vai se potencializar muito mais. E isso atrapalha aquela pessoa, no caso, que fez, logicamente, um aborto. Então tem que se ter esse nível de conscientização de não se tratar isso de uma forma banal. Já houve pessoas que eu estava fazendo consulta e que me disseram, se tivessem que fazê-lo, fariam outras vezes. Gente, preste atenção, o sexo pelo sexo é algo extremamente desastroso, tá? Um aborto tem que ser algo muito, mas muito bem explicado, para que as pessoas não tratem isso de uma forma banal. Além do mais, existem também as doenças sexualmente transmissíveis, tá? Como uma AIDS, como uma gonorreia, como uma sífilis, dentre outras, tá? Contar muitas das vezes a obsessão que às vezes as próprias pessoas que estão vivas têm em cima do seu companheiro e da sua companheira. Muitas das vezes um sexo sendo feito de uma forma desenfreada, você pode ter uma série de complicações, até mesmo com aquela pessoa, de não querer vir a terminar a relação. Um Egungun se disfarça completamente dentro de um jogo de búzios. Pode se disfarçar até a nível de orixá. Então, por exemplo, se uma pessoa dessa procura, eu digo a mim, né, e essa pessoa não tem conscientização do erro que cometeu, é impossível de você tentar ajudá-la. Porque a probabilidade de reincidência é muito grande e a espiritualidade não permite isso. E uma outra questão que já tive algumas pessoas que disseram, né, que pediram desculpas a essa pessoa, no caso, que foi abortada, e que essa pessoa entendeu. Gente, isso não funciona desta maneira. É muito fácil você acreditar naquilo que você quer, e não é assim. Você tem que saber que existem duas pontas, aquela que fez o aborto e aquele que foi abortado. E muitas das vezes, na grande maioria das vezes, vocês acham que foi perdoado, mas não é assim. Porque aquele espírito que deveria ser de luz não está na luz, está num lugar de treva, está completamente revoltado. É claro que dá para um babalaô ou para uma ialorixá ajudar, logicamente, uma mãe nesse sentido, e principalmente também dar caminho a esse Egungun para não ficar sendo um obsessor na vida dela. Mas é necessário que haja uma mudança interna, uma mudança de comportamento por parte do encarnado, para que não haja outras vezes novas reincidências nesses sentidos. Axé para todos.